Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, que tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga. Que tudo que eu faça tenha o sinal do teu abençoe-te. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Capítulo 28. Jesus chama a alma perfeita, conformidade com a sua vontade. Ele quer um desapego absoluto de tudo e uma pobreza perfeita. Ele continuou dizendo: quero de você uma perfeita conformidade com a minha vontade, para descartar sua vontade na minha. Eu quero desapego absoluto de tudo. Tanto que tudo o que é terra, quero que seja guardado por você como esterco e podridão, para que você tenha horror ao vê-los. E isso porque as coisas terrenas, mesmo que não houvesse ataque, apenas para mantê-las por perto e olhá-las, ofuscam as coisas celestiais e impedem-nas de fazer o casamento místico prometido a você. Além disso, quero que você seja pobre, até a máxima pobreza. Você deve se considerar nesta cama como uma pobre mulher. Os pobres estão contentes com tudo o que têm e primeiro agradecem a mim e depois aos seus benfeitores. Então você fica com tudo o que lhe é dado sem pedir isso ou aquilo ou escolher algo, porque pode ser um incômodo em sua mente ficar esperando algo a mais ou depender de alguém. É essa vida na divina vontade para todos nós. É essa vida que você, meu irmão, minha irmã, eu, todos nós, temos que viver, adequar. É essa vida que Jesus vivia, que Nossa Senhora vivia, que Luísa viveu e que nós temos que viver. Isso é a condição para se viver a divina vontade hoje na Terra. Por isso que eu claramente, constantemente, vou sempre repudiar tudo o que vem de outros lugares, de outros conteúdos. Sempre estou orientando os meus amigos a tirar o foco de qualquer outra coisa da Terra que possa ter contaminação humana. As pessoas questionam, às vezes, falam que é absurdo, eu não poder ouvir um conteúdo sagrado de um outro canal. Por que ela está falando isso? Qual o problema? Tudo tem contaminação humana. Um exemplo são as pessoas que falam as aparições de Nossa Senhora e colocam sua interpretação naquela mensagem. Não pode. Tudo que é divino, você sabe que vem de Deus. O que traz a luz para você, a mensagem oficial do que é de Deus. Então, aquilo que é a mensagem oficial, por exemplo, canal do... Vamos colocar nomes aqui. O canal dos apelos urgentes lá, apelos urgentes, tem as aparições das mensagens de Nossa Senhora. Você ouvir, você ler as mensagens de Nossa Senhora. Aquilo que é humano, que é colocado ali,
sempre duvidar. Sempre, sempre. Sempre não entender. Por exemplo, se a pessoa falou que foi pro inferno, você sempre tem que ficar com o pé atrás se foi inferno mesmo. Porque às vezes a pessoa entendeu o que é isso, mas às vezes ela foi pro purgatório e falou que é o inferno, né? Então, assim, uma coisa que eu questiono muito, que não dá pra entender porque as pessoas falam que no inferno o demônio dá risada, o demônio se diverte, o demônio tá feliz. Não existe isso, gente. Não tem lógica um negócio desse. Não dá pra entender como que uma pessoa que tá afastada de Deus pra toda a eternidade, um ser, um anjo, seja quem for, tá feliz no lugar daquele. Por mais mal que ele seja, por mais mal que ele goste de fazer, não tem prazer. No inferno, onde é a prisão do sofrimento, não tem prazer pra ninguém. É mais fácil ter prazer no purgatório, porque ele está sendo usado no purgatório para causar o sofrimento das penas dos pecados, né? E fica contente de dar essa justiça divina para aquela pessoa, porque ele quer que a pessoa pague pelos pecados. Essa é a finalidade dele, né? Essa é a finalidade dele, né? De ser esse instrumento de penalização. Isso é o prazer do demônio, é isso para que ele foi feito. Mas dizer que ele tem prazer lá no inferno, eu não consigo entender isso. Não dá para entender. Não dá para entender. Então, assim, por isso que é muito claro que quando a pessoa ela teve uma experiência particular de ir num lugar onde Deus levou ela para ver, né, a penalidade do pecado, a justiça das penas, né, da verdade do pecado. Se Jesus levou essa pessoa para ela entender, para ajudar essa pessoa a entender o quanto o pecado é terrível, né? E no purgatório a pessoa passa por todos essas penalidades terríveis, né? De ficar no caldeirão de chamas, né? Sofrendo horrores para pagar a penalidade das suas penas, de sofrer a pena do pecado, né? De passar pela dor, né? De sofrimento do pecado. O inferno é um lugar totalmente de sofrimento que a própria pessoa, ela si própria, né, e ela com os outros na sua maldade, né, por isso que ele tá rindo de repente, ou ele tá falando alguma coisa, de repente, porque ele atormenta, como essa alma também atormenta ele, né. É um afastamento de Deus, onde nenhum lugar, o inferno é um lugar onde é totalmente afastado, onde as pessoas estão totalmente distantes de Deus e sentem essa privação total de qualquer alegria, de qualquer felicidade, incluindo o demônio. Então não tem prazer nenhum, ele não está acima daquelas pessoas. Ele simplesmente atormenta as pessoas do mesmo jeito que ela os atormenta, o atormenta também. É um mordendo uns aos outros. É um com ódio uns dos outros, né? Então, assim, não é porque ele é maior, né? Porque é um anjo poderoso que ele tá, é o reino dele, é onde ele quer reinar. Não, o reino dele é aqui na terra, de fazer o estrago aqui na terra antes de levar a alma para lá. Ele tem ódio de Deus e o prazer dele é poder levar a alma para lá, para ficar longe de Deus junto com ele, para ter companhia no afastamento de Deus. O orgulho e a soberba do demônio é essa, tá? Mas só que ele sofre do mesmo jeito. Não tem esse negócio dele não sofrer. Ele sofre do mesmo jeito. É um terror para ele, essa vida, né? Do inferno. Então, é assim, falta uma visão iluminada. A humano não consegue ter essa visão iluminada, né? Então, assim, tudo que a gente tem que desapegar, de tudo. Desapegar até mesmo das visões humanas, das opiniões humanas, né? Até coisas sagradas, né? O ser humano não consegue colocar palavras puras suas em nada. Tanto que eu mesmo, no meu julgamento, eu posso dizer para vocês que pode ser que eu estou distraindo vocês, né? Pode ser que eu estou distraindo.
Mas aqui a gente está estudando sobre a divina vontade, está tentando obedecer essa ordem de Jesus. Então ele quer uma perfeita conformidade com a minha vontade. Quero que de você uma perfeita conformidade com a minha vontade. Então a gente não sair desse conteúdo, a gente ficar preso aqui. E eu aqui estou ensinando vocês a meditar, né? Meditar, que é uma palavra-chave da vida na divina vontade, é meditação, né? E não precisam se apegar aos meus vídeos, não precisam se apegar aos conteúdos que eu ensino. Dão uma pista de como vocês devem interpretar as coisas, dão pistas, né, de como vocês devem complementar, né, para vocês o entendimento. Mas assim, a intenção minha não é distrair vocês, né? Muito pelo contrário, é deixar vocês sempre apegados ao conteúdo. O que Jesus quer dizer? O que Jesus está dizendo aqui. Então, assim, se você não quiser mais ouvir meus vídeos, melhor para mim, melhor para você, melhor para Deus. Por quê? Pega os conteúdos, os PDFs que eu coloquei e leiam vocês mesmos e façam a sua própria meditação, né? Pessoal, lendo, se você puder, né? Não precisa de mim para isso, tá? Se você não consegue ainda compreender o que Jesus disse, e aí com a minha ajuda você compreende o que Jesus está dizendo, aí tudo bem, eu estou aqui para isso, né? Para facilitar para quem tem dificuldade, né? Então, quero de você uma perfeita conformidade com a minha vontade, para descartar sua vontade na minha, né? Então, você obedece a Jesus, você ouve a Jesus, você coloca Ele no centro da sua vida, né? Você não confia em você mesmo, de jeito nenhum, você não confia no seu próprio julgamento, né? Eu não confio nas palavras que eu digo, às vezes eu questiono eu mesma, né? Porque eu não posso confiar em mim, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que ver se o conteúdo que sai da minha boca é dele mesmo, né? Constantemente. E por isso que eu sempre vou voltar pro conteúdo, sempre vou voltar e não vou ir longe demais para ficar perto do conteúdo aqui. Essa perfeita conformidade, né? Essa perfeita conformidade, quanto mais você não precisar, né, sair de você mesmo para poder ouvir outra interpretação, quanto mais só você e Jesus, melhor. Só você e Jesus, melhor. Se Jesus te deu entendimento, se você está lendo esse conteúdo e está entendendo a mesma coisa que eu, você não precisa de mim. Pode abandonar esse canal, não precisa de mim não precisa. Agora, se você quiser usar para divulgar para as pessoas, você não quer fazer o seu próprio vídeo e não tem tempo de fazer e quer divulgar para as pessoas, para poder despertar as pessoas essa vontade, a mesma coisa que eu despertei em você, amém. Aí você pode compartilhar, é importante. Mas eu não fico aqui implorando para ninguém compartilhar meus vídeos, porque não é essa a minha intenção. Aqui a minha intenção é ajudar vocês a ter essa perfeita conformidade com a vontade divina, para você viver inteiramente dentro desse entendimento da divina vontade, né? Jesus diz, eu quero desapego absoluto de tudo. Então, é desapegar até de mim. Não quero que ninguém seja apegado a esse canal, para isso, para tudo de mim, da Aline, para entender as coisas, né? O desejo do meu coração é que você se encha do Espírito Santo e consiga penetrar no conhecimento, né? E quanto mais você caminhar, mais você vai chegar lá. No começo é um pouco difícil, mas depois, aos poucos, você vai conseguir. Então, confiar em Deus. Se você não andar para frente, você vê que não, você está parando de ouvir o conteúdo, você está parando de... Aí sim, a Aline me dá esse despertar, ela me dá essa motivação de continuar lendo. Então, aí eu vou usar dela. Ela está sendo um instrumento de Deus para mim, para eu continuar no caminho. Agora, quando eu obedeci o que ela disse, né, desapeguei dela, eu fui sozinha, não consegui, tive dificuldade. Aí claro que você tem que lutar contra você mesmo de todas as formas e ser humilde. Essa humildade, né? Então eu preciso de ajuda, sozinha eu não sou capaz. Deus fez um instrumento, deixa eu usar o instrumento que Ele colocou para mim. Ela me ajuda, eu vou continuar com ela. Então assim, amém. É isso que eu quero ser, somente uma voz de Deus, um instrumento dele. Se não for para ser, melhor não, né? Então, por isso que quando eu falo para vocês evitarem canais, evitar de ouvir coisas, né, que às vezes não vão agregar. Tem coisas que agregam, tem coisas que tem conteúdos que vêm apresentar
um complemento, uma confirmação, é muito bom. Mas sempre se apeguem à mensagem central. Sempre se apeguem ao Evangelho, sempre se apeguem à mensagem central que está sendo falada. Então, se Jesus mandou uma mensagem para alguém, no canal, ouça a mensagem nua e crua de Jesus, que está sendo colocada ali. E todo o entendimento, os nomes que aquela pessoa apresenta, não julgue ninguém. Não julgue ninguém, não fique pesquisando a vida das pessoas, Que essa pessoa não tenha curiosidade mundana de saber quem é fulano de tal, quem foi, Não tenha essa curiosidade, Não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. O que Deus quer que você saiba, você vai ficar sabendo. O principal que você precisa saber, Deus vai te explicar o que é, aquilo que é importante você vai conhecer, sem precisar você ir atrás. Vai chegar até você. É uma coisa que isso acontece muito comigo. O que eu preciso saber chega até mim, sem eu precisar ver vídeos, sem eu precisar ver a mídia, sem eu precisar assistir televisão, sem eu precisar de nada, Quando precisa, Deus ele faz aparecer na televisão na hora que o meu marido está assistindo, que eu estou com ele, na hora que meus filhos estão assistindo, na hora que meus filhos chegam e falam alguma coisa para mim. Mãe, você sabia disso? Sabia daquilo? Chega para mim as informações sem eu precisar pedir, Meu marido, minha mãe ficou sabendo disso, aconteceu isso. Minha mãe falou também. Aí acaba chegando informação na minha cabeça, no que eu preciso saber. Então, desapego absoluto de tudo. Não, da sua parte, você não fica apegado a essas coisas. Você não precisa dessas coisas para viver, pelo amor de Deus. Tanto que tudo que é terra, quero que seja guardado por você como esterco e podridão. Então, sempre considere, sempre fique na espreita. Veio de uma atitude humana, veio de uma fonte humana, cuidado. Sempre tem perigo, Aline, mas esse conteúdo é da Luísa Picarreta, ela é humana, e aí? Não, gente. Ela foi um instrumento para Deus utilizar a boca dela para falar para nós, usar a mãozinha dela para escrever para nós. Ela deixou bem claro, ele falou isso. Se apeguem ao que ele fala. A mensagem, o que ela diz dela mesma, as perguntas que ela faz, você vê que tem a miséria dela. Você vê claramente a diferença, ela deixa muito clara essa diferença. Porque ela está em conformidade com a vontade de Deus. Mesma coisa a Santa Faustina, ela está em conformidade com a vontade de Deus. Então a gente tem que entender que tem uma conformidade com a vontade de Deus, da pessoa, da vontade da pessoa, que daí a gente vê a pureza do amor com que a pessoa fez essa obra e a gente pode poder caminhar tranquilamente, sem medo, tá? Tanto que tudo que é terra, quero que seja guardado por você como esterco e podridão, para que você tenha horror ao vê-los. E isso porque as coisas terrenas, mesmo que não houvesse ataque, apenas para mantê-las por perto e olhá-las. Então, mesmo que você só tenha essas coisas por perto, que você vai lá na curiosidade de olhá-las, de ver os vídeos, do que o cara tá falando, que a outra pessoa tá falando e tal, até de assistir a televisão, mesmo tendo elas perto de você, elas ofuscam as coisas celestiais e impedem-nas de fazer o casamento místico prometido a você. Então, o casamento místico é essa morada divina, que Deus quer morar em você, quer habitar em você e ser tudo para você. Então, se você ficar dando atenção para essas coisas, mesmo mantendo elas por perto, elas ofuscam as coisas celestiais e impede de fazer o casamento místico prometido a você. Aí você fala, mas aí? E as coisas no meu casamento? Meu marido, meus filhos, os amigos dos meus filhos que vêm na minha casa, os videogames que meus filhos jogam, que eu fico ouvindo barulho, a música que meu filho ouve. Essas coisas, como que faz? Então, você dentro da vontade divina, você oferece todas essas ações, para Jesus, e ele não vai permitir que essas coisas atrapalhem esse casamento místico, essa morada divina em você. Você fica acima, no meio de toda essa bagunça, porque são coisas involuntárias, que não foi você que foi atrás. Agora, quando é você que vai atrás, quando tem o seu interesse, quando você que quer junto estar com o seu filho jogando aquilo lá, mas aí eu preciso fazer companhia para ele, não tem ninguém para brincar com ele, eu preciso fazer,
Aí você oferta para Deus. Ah, mas eu preciso, né, entrar com meu esposo, ficar com meu esposo. Oferta para Deus. Tudo isso que é algo da sua vida cotidiana pode ser divinizado nos atos, né, divinos de Jesus, né? Ter reparado, ele e Maria ter reparado todas as ações das nossas vidas mais simples, né? Quantas vezes Nossa Senhora também, né, precisava estar fazendo alguma coisa pelas pessoas no momento em que, né, ela não podia se retirar para rezar, né? Tinha um momento que ela tinha que ficar com alguém, cuidando de alguém, Então essas coisas passam na frente, né? Essas coisas são vontade de Deus. E quando você está dentro da vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Né? Quando você está servindo uma pessoa que está ao seu redor, perto de você, você está servindo a vontade de Deus, que é família sua e tal. Aí você não é solteiro, como a Luísa é. Ele retirou a Luísa da vida familiar dela, né? Deixou ela na cama. Então, se Deus quiser você, Ele vai te permitir uma doença, que você não possa fazer nada, que você só tenha essa solidão para você ficar com Ele. Se Ele não fez isso, é porque não é a mesma condição que a Luísa tem. E aí, mas não é por causa disso que você vai viver apegado do mundo, né? Não é por causa disso que você vai se deixar levar pelas coisas do mundo. Então, você tem que saber como discernir isso. Quando é você que está indo atrás. Por exemplo, um seriado, né, do Netflix. Alguém está assistindo com você? Você está sendo obrigado a assistir? Ou é você que liga a televisão, você que escolhe e você começa a assistir e aquilo chama sua atenção e você fica horas e horas ali fazendo? É você que está indo atrás. Ninguém está indo com você. Então isso você pode desapegar, tá? Agora você tem a sua família, tem o seu esposo, né? O seu esposo assiste aquilo, você vai dormir, ele está assistindo aquilo, você é obrigado a estar com ele, né? Então você oferta aquilo para Jesus, não tem como você fugir, né? Você não vai, se você não conseguir dormir, se ele quer sua companhia, é o meu caso, né? Eu vivo assim. Então aí você oferta para Jesus, isso não vai tirar você do centro da vontade divina, não vai, tá? Então tem que saber discernir. Então você deve se considerar nesta cama como uma pobre mulher. Aí ele fala da pobreza, muito importante essa pobreza. Eu vivo essa pobreza e eu quero continuar vivendo essa pobreza sempre. Dá vontade de sair dessa pobreza, né? Às vezes dá a tentação, dá uma vontade, um cansaço, né? Mas aí, de vez em quando, eu espanto isso, eu renuncio a isso, jogo isso pra longe, né? Não quero sentir saudade daquela época, que eu contava que eu queria, que eu quisesse, não. Aí ele tá falando aqui. Além disso, quero que você seja pobre, até máxima pobreza. Você deve se considerar nesta cama como uma mulher pobre. Os pobres estão contentes com tudo que têm e primeiro agradecem a mim e depois a seus benfeitores. Então você fica com tudo que é lhe dado, sem pedir isso ou aquilo, ou escolher algo, porque pode ser um incômodo em sua mente. Tem que escolher alguém, né? Exigir de você que você escolha alguma coisa, né? Que você faça alguma coisa. Graças a Deus, é o básico. Aquilo que eu já estava vivendo, eu continuo vivendo, né? As compras de comida, de coisas assim, eu faço algumas compras só para mim, né? De alimentos mais saudáveis, né? Por causa da necessidade do meu corpo que está obrigando isso, né? Para poder ter uma qualidade de vida melhor, mas para poder ter energia de fazer a divina vontade, né? De fazer a vontade de Deus. Então, para a função da divina vontade, para me conformar com a divina vontade. Mas não é porque eu, né, quero que seja desse jeito, porque eu exijo, né? O que eu gostaria mesmo é comer de tudo, né? De comer qualquer coisa, né? Principalmente comer o básico que eu já tenho aqui: pão, leite, né? Manteiga, margarina, essas coisas, né? Arroz, feijão é o que eu gosto. Mas nesse momento eu tô tendo que abrir mão disso, né? Porque Jesus está pedindo para mim cuidar da minha saúde, né? Eu tô sentindo isso, essa inspiração de me cuidar. E eu, quando tô fazendo esse alimento certo, eu não passo mal, evito de passar mal. Então, aí a gente vai vendo que como funciona a divina vontade, como
esse desapego. Eu estou desapegando das coisas que eu gosto para fazer uma alimentação, né, focada no que Jesus deseja de mim, né, não imitar Nossa Senhora o máximo possível. Então, eu estou me adequando à vontade de Deus, estou me conformando à vontade de Deus, né, de que essas coisas que eu costumava comer tá me levando à doença, né, tá me matando, tá me fazendo mal. Então, eu preciso... mas aí você não tá pegando a saúde, você não tá se pegando a tal. Olha, a divina vontade, ela, né, não, a Nossa Senhora nunca ficava doente. Né? Nunca ficava doente. Por quê? Porque ela não se apegava à sua vontade, de agradar ao seu bel prazer, né? Tudo que vinha para ela comia, né? E era o mínimo possível para sustento. Então, que era importante para a sua natureza se manter. Então, eu estou fazendo a mesma coisa. Estou fazendo a mesma coisa para minha natureza me manter. Né? E se ela estava passando mal, se ela estava doente, com certeza isso não era manter a natureza bem. Então, é a mesma coisa que eu fico imitando as atitudes de Maria, de Nossa Senhora, sempre, sempre. Ela é o modelo que a gente tem da divina vontade para nós. Né? E a Luísa, por exemplo, também, nessa parte de comer, ela não conseguia comer nada. Né? Era uma força superior que agia nela, que ela não conseguia comer. Então, acontece a mesma coisa comigo. Eu tô com dificuldade, eu como uma coisa e passo mal. Então, eu tenho que começar a ter o discernimento. Não dá. Do mesmo jeito que acontece com Luísa, acontece comigo. Né? De passar mal. Eu não vomitava. Eu não chego a ser assim, mas me dá um mal-estar. Então, eu tenho que perceber que você vai em conformidade à vontade de Deus, assim vai. Então, essa pobreza, né? Essa pobreza, esse desapego é muito importante, né? Hoje, graças a Deus, sabe? Tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus. Não me importo. Eu era totalmente diferente antes. Eu escondia dinheiro. Eu não ficava sem dinheiro, não podia ficar sem dinheiro nem um pouco, não podia ficar sem nenhum, sabe, assim, do jeito que eu tô hoje, tem que pensar. Não ficava bem se eu não tivesse dinheiro para pagar minhas contas, era a minha vida isso. Aí hoje, graças a Deus, não tenho isso mais. Então, graças a Deus. Mudou tudo. Essa verdade de Deus, essa pobreza, assim, eu tô buscando de todo o meu coração. Né? De ficar feliz com o que eu tenho, de aceitar tudo que Deus me deu, sabe? Sem precisar mais do que isso, né? E ainda dar de esmola, sabe? A minha esmola não é assim uma esmola comum, né? Eu dou emprego, oportunidade para outras pessoas, né? Porque eu não tenho dinheiro para dar, mas só que eu tenho emprego para dar. Então é o jeito que eu e meu marido a gente faz. Nesse momento de pandemia tá um pouco difícil, mas quando ele estava no tempo normal, a gente dava emprego, né? O dízimo, sempre, né? E ajudando, na medida do possível, as pessoas, quando você tem condições de ajudar, de dividir o que você tem, né? Se alguém está precisando, com certeza não para, né? Você sempre vai fazer isso, né? Isso é prático, isso é uma coisa comum, né? Então, assim a gente continua. 29. Uma nova cruz de Luísa. Sempre coloca a comida de volta e ao mesmo tempo sente o sofrimento da fome. O confessor a proíbe de continuar no estado de vítima. Isso me custou muito no começo, principalmente pelas obediências que o confessor me deu. Não sei como ele queria que eu tomasse vitaminas e mantive a obediência, pois tantas vezes, quando vomitava, muitas vezes tive que voltar a comer. Agora o complexo vitamínico provocava meu apetite e às vezes eu sentia muita fome também. Pegava comida e assim que era ingerida, e às vezes no próprio ato de ingerir, eu era forçada a vomitar pelas constantes ânsias de vômito e fiquei com a mesma fome de antes. A pobre palavra que Jesus me disse não me fez ousar pedir nada, e eu mesmo tinha vergonha de perguntar. Pensei comigo mesma, o que a família dirá? Ela vomitou e agora quer comer? Se eles me derem algo, eu aceito. Caso contrário, o Senhor pensará sobre isso. Que judiação, né? Olha que situação dela. Ela tomando esse vitamínico, dava fome. Ela comia
e depois vomitava. E depois vinha fome de novo. E ela, recebendo essa instrução de Jesus sobre a pobreza, de aceitar tudo, né, ela tinha que esperar da bondade das pessoas para matar a fome dela de novo. Porque ela não tinha coragem de chegar na família e falar, tô com fome. Porque ela acabou de vomitar. Então, que situação que ela sofreu. Judiação. Né? O que a família dirá, né? Judiação. Se eles me derem algo, eu aceito. Olha que judiação, dependendo disso. Né? E o Senhor pensará sobre isso. Estão contando com a confiança em Deus, de que Ele tocaria os corações, né, dos familiares para levarem alguma coisa para ela. Para pensarem nela, né? Para se colocarem no lugar dela. Dependendo disso. Então, não é fácil essa vida na divina vontade. Não é fácil. Mas isso não durou muito. Mas cerca de 4 meses. Um dia o Senhor me disse, repita para o confessor a pergunta que lhe dá a obediência para não tomar o quinino, que é o vitamínico, né? E não deixar que você tome a comida muitas vezes, porque eu lhe darei luz. Assim o confessor veio e eu disse a ele, para não mostrar singularidade, a partir de agora quero que você coma apenas uma vez por dia. E também suspendeu o quinino, né? Então suspendeu a vitamina. E para não mostrar singularidade, a partir de agora eu quero que você coma apenas uma vez por dia, né? O confessor disse para ela. Fiquei mais quieta e com fome, mas o vômito não cessou. E assim que peguei a comida, tive que devolvê-la. Meu Deus, ela só comia uma vez por dia, ficava com fome e não podia pedir mais nada. Meu Deus do céu. E aí, pela obediência, o Senhor ia obedecer, né? Para poder ser uma vez por dia que ela ia receber a comida. Então, o negócio pegou, né? Eu sofreria muito, porque eu sou a pessoa que tem essa paixão da gula. Então, eu preciso me dar dessa ajuda de Deus para vencer, né? Então, eu fico me colocando no lugar dela. Se fosse eu que estivesse passando por isso, meu Pai do céu. Eu sei que Deus dá força para todo mundo, né? Para não viver isso. Então, isso que é a minha certeza, né? Que tudo que você for passar, Jesus vai te dar força para suportar. Né? E eu ofereço para Deus assim, a minha fome, seguro a fome quando eu tô com ela, seguro para poder ofertar para Ele. Mas eu não aguento por muito tempo. Né? E eu não tenho desculpa, eu não tenho diabetes, não tenho nada de desculpa, né? Mas eu ofereço para Jesus, né? O sacrifício até onde eu aguento. Se eu não aguento, é um sofrimento para mim muito grande, e eu ofereço esse sofrimento, essa vergonha que eu sinto, eu ofereço essa vergonha, sabe? Porque eu fico vendo pessoas que conseguem, né? E eu sei que eu posso conseguir se eu me esforçar. Mas só que daí eu tô vivendo os meus atos na divina vontade com toda a plenitude, com toda a atenção, né? Tendo que ter essa energia para poder fazer o conteúdo, né? Para trabalhar com meu esposo, para fazer o trabalho na minha casa. E aí eu não consigo me concentrar em nada quando eu tô com fome. Então, assim, eu não consigo. E aí a minha dedicação que eu tenho, eu fico sem conseguir me dedicar a fazer as coisas, porque dá pra mim ficar sem comer. Mas do jeito que eu tô aqui agora, fazendo os vídeos, por exemplo, me dá uma fome insuportável, eu não consigo me concentrar no que eu tô fazendo. E é uma coisa que a divina vontade permitiu que acontecesse comigo. Eu sinto uma vergonha tão grande de falar isso pra vocês, porque é a vergonha que eu sinto dentro de mim com a Nossa Senhora, com Jesus, com o Anjo da Guarda. Eu fico diante dessa fraqueza minha e fico muito triste, porque eu não consigo dar mais para Deus, sabe? Não consigo ser essa vítima que eu gostaria de ser. E aí eu fico pensando, não, mas pensa bem, Aline, Jesus fica no meu coração, conversando comigo, me acalmando. Aline, essa é a cruz que eu te dei. Né? Essa é a cruz que eu te dei. Né? Aceita essa cruz. A cruz para cada pessoa é diferente. Mas eu fico pensando comigo, será que é isso mesmo? Será que é uma cruz? Será que esse sofrimento que eu estou sentindo, ele é um sofrimento benéfico? Porque tem o sofrimento da consequência do pecado, né? Da consequência, né? E aí eu fico falando para Deus, Senhor, eu quero muito fazer sua divina vontade,
Eu preciso de ter energia, eu preciso de ter boa vontade para estar ali inteiramente para fazer isso para o Senhor, né? Para fazer essa tradução do livro do céu, de fazer o canal, de fazer esses vídeos. Eu dedico todo o meu tempo útil, lazer, né? Para ficar refletindo, meditando, para poder depois fazer os vídeos, para poder estar inteira aqui com vocês. E aí tem esse detalhe da comida, tem esse detalhe da fome, tem esse detalhe da energia que eu preciso ter para isso, né? Para estar totalmente inteira aqui. E aí, quantas vezes eu tô com dor de cabeça e tô fazendo, quantas vezes eu tô com dor nas costas, não aguento mais ficar sentada e tô fazendo, né? E tantas outros sacrifícios que estão envolvidos nessa atitude, né? De deixar para trás tantas outras coisas para fazer isso para Jesus. Então eu fico assim, colocando tudo na balança e vendo, eu tenho que entender que ofertar para Deus, ofertar isso para Deus. Não preciso ser tudo isso que a Luísa foi, por mais que eu queira ser, mas eu não consigo, né? Ela conseguia porque Jesus estava ali com ela. Se Jesus viesse falar comigo do jeito que fala com ela, com certeza eu conseguiria, né? Porque tem uma motivação maior, né? Jesus está comigo aqui. Eu não ia dar atenção para comida se Jesus estivesse na minha frente, eu não ia nunca mais lembrar que comida existe. Vocês estão entendendo? Se Jesus estivesse aqui comigo, Nossa Senhora tivesse, se eu visse o anjo da guarda, né? Eu nunca ia deixar Jesus sozinho para ir comer. Nunca, só se ele mandasse. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, assim, é um sacrifício para mim muito grande. Eu me olho no espelho, eu vejo eu gorda. Eu fico com vergonha. Sei que as pessoas olham para uma pessoa gorda e sabem que ela não é santa, porque tem essa paixão da gula. Né? Eu vou conversar com os padres, eu tenho muita vergonha de falar com os padres, porque quando eles olham pra mim e veem que eu sou gordinha, eles já devem pensar, ela não tem nada disso que ela tá vivendo aí, é mentira, tudo isso é ilusão. Eu fico com isso na cabeça, sabe? Porque tá vendo uma pessoa que é gorda, uma pessoa que não é pecadora. Eu ouço os vídeos do padre Paulo Ricardo e claramente ele fala que a pessoa que é gorda, ela é pecadora, é uma pessoa que não tem esse entendimento de Deus. Não alcança, porque ela está sempre em pecado. É isso que eu entendo, né, do que ele fala. É muito complexo, é um sofrimento muito grande, é uma doença, né, essa obesidade. É uma doença, a gente tem que ver isso como doença, não é uma coisa que é pecado, às vezes não é, às vezes é uma doença. A nossa ciência, ela é divina, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os nossos estudiosos, nossos médicos que lidam com isso, eles sabem que isso é uma doença, né? No meu caso não tem nenhum assim, não é tireoide, não tem nada, eu não tenho nenhum problema. Qualquer médico fala pra mim, é só você fechar a boca que você emagrece. Mas todo mundo que é obeso sabe muito bem que as coisas não são do jeito que acham assim que é fácil. Não é fácil, é uma doença que eu tenho desde quando eu nasci. É uma cruz que eu carrego. E eu tenho que entender e ajudar as pessoas que vivem a mesma cruz que eu vivo. Que isso não vai nos levar para o inferno. Que isso não vai nos prejudicar na caminhada, na divina vontade. Que eu não estou desobedecendo Deus quando eu estou comendo alguma coisa para me manter sadia e estar aqui inteira para fazer a missão que Ele me deu. Mas eu sempre vou ficar com essa cruz no meu coração. Sempre vou carregar essa dor, essa vergonha, essa mágoa no meu coração. Sempre. Porque eu não posso dar atenção ao que as pessoas humanas dizem. Jesus não fala nada. Jesus não fala nada. Ele fala que a gente vai vencer as paixões. E eu venço porque eu não como de tudo o que está na minha frente. Eu sei dizer não. Meu marido aparece à noite, na hora que eu não como mais, na hora que eu oferto para Jesus o jejum, ele aparece com um balde de pipoca cheiroso do meu lado e eu falo não. Às vezes eu estou sentindo um cheiro absurdo de uma carne da vizinha, eu não vou comer nada, porque eu já me alimentei, já comi a minha sopa que eu fiz. Então, eu faço esse exame de consciência constante todos os dias para saber se eu sou uma pessoa gulosa de verdade, que não consegue dizer não para comida em nenhum momento. Eu digo não sempre. As coisas que eu compro duram um mês inteiro.
Se eu compro alguma coisa que é pra mim, que eu só que como, que ninguém quer comer, né? Aquilo dura a quantidade de dias que precisa durar. Eu consigo pegar só 2 pedaços de pão, consigo pegar só um pão francês, comer, consigo comer só um prato de comida. Então aí eu faço esse exame. Não, eu não sou gulosa, não sou doente, não sou nesse caso, não sou. Não uso a comida como prazer, não uso a comida como ídolo, não uso a comida, ela não está no centro da minha vida. Isso eu tenho consciência, mas eu tenho essa dificuldade de emagrecer, eu tenho essa fome que atrapalha, né, eu me dedicar às coisas. Se vem essa fome, enquanto não eu comi e não vem fome, eu não me importo com comida. Mas quando a fome aperta, depois de um tempo, e é sempre em 3 horas, 4 horas, que me dá uma fome insuportável. Porque cada vez que eu vou comer, eu tento comer o mínimo possível, né? É um copinho de chá só, né? É um copo de leite só, com um pouco de bolacha, uma quantidade de bolacha, né? E só aquilo. Não vou ficar fuçando e liscando de tudo, não faço isso. Tem horas que me dá uma fome insuportável, que é a hora do almoço, me dá uma fome insuportável. É assim, mas eu tento segurar o máximo, tento me segurar o máximo que eu consigo. Tem dia que eu abuso e eu oferto para Deus nesse dia, peço perdão por ter abusado, por ter comido até passar mal, ter comido até encher a pança, né? Tem vezes que acontece e eu tenho consciência disso. Momentos que eu abuso, né? E eu sei que é um pouco da minha ansiedade, que eu não tô tomando remédio mais. Eu tomava remédio para tirar a ansiedade da fome. Eu não tô tomando remédio nenhum e tô controlando sem remédio. Então isso pra mim é um avanço gigantesco. Gigantesco. Faz mais de meses que eu não tomo nenhum remédio para emagrecer. Nenhum remédio para ansiedade. Nada que tira fome. Nada. Tô vivendo na pobreza que Deus pediu, né? E ano passado, o ano inteiro fazendo tratamento de emagrecer, de curar a fome. E sempre fui a mesma pessoa. Agora eu não tô tomando remédio nenhum. Então pra mim é um alívio assim, muito grande saber que eu tô conseguindo me controlar sozinha com essa ajuda de Deus. Então assim, é um processo, é como o padre ontem ali no Forteia, é um processo de transformação, né, que Deus vai permitindo para nós buscarmos o bem melhor, o bem maior. É um processo de transformação, né, de você abandonar os seus vícios, de abandonar suas paixões por um amor maior. Então esse amor maior está reinando na minha vida, né, e esse amor maior que move a Luísa para ela poder viver essa entrega, né. Eu não me importo comigo, eu não sou a pessoa que fica me importando comigo. Se meus filhos compram uma caixa de bombom e eles comem tudo, eu não fico brava por não ter deixado pra mim. Eu corrijo eles pela falta de respeito, pela falta de partilha, mas na base da alma deles, o entendimento espiritual disso, né? Do respeito, né? Do que isso ocasiona para a alma deles, né? Da gula deles. Mas assim, tenho vontade, claro que você compra alguma coisa, às vezes eu tenho vontade de comer uma coisa diferente que eles compram, peço para eles deixar um pedacinho para mim, para experimentar. Se não deixar, eu não fico brava. Então assim, eu vou fazendo essas análises do meu corpo, né, na minha consciência. Sempre a consciência é tudo pra gente poder caminhar. É um processo constante, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua própria luta. Eu tô dando exemplo aqui da minha luta, né? E assim a gente vai levando. Ela fala aqui: fiquei mais quieta e com fome, mas o vômito não cessou. E assim que peguei a comida, tive que devolvê-la. O Senhor às vezes me dizia para pedir obediência para não comer, mas o confessor nunca me deu essa obediência. Ele costumava me dizer: não faça nada que vomite. É outra mortificação.
Mas eu disse isso ao Senhor e Ele me disse: eu quero que você faça a pergunta, mas com santa indiferença. Quero que você seja o que a obediência pedir. E assim eu continuei a fazer. Então eu faço o que a obediência me pede. Né? A obediência me pede para comer uma fome insuportável. Aí eu falo: é divina vontade. É um sinal. Né? Eu não estou comendo porque eu não estou com fome. Né? Por gula. Né? Não estou falando pro meu filho: vai lá buscar alguma coisa para mim comer. Não, eu saio daqui com fome, vou lá e eu como. Não aproveito de ninguém, não peço para ninguém fazer para mim. Né? Eu tinha uma preguiça absurda de fazer coisas diferentes. Né? Hoje eu estou fazendo alimentação diferenciada para mim. Então, assim, estou fazendo o que a obediência pede. Né? Mesma coisa ela. Né? E assim eu continuei a fazer. Depois de 40 dias, tirei dessa palavra que o Senhor disse. Por um determinado tempo, e que eu havia dito ao confessor, os sofrimentos continuaram a me surpreender todos os dias, e ele foi forçado a vir todos os dias. O confessor começou a me dar a obediência de não ter mais que ficar naquele estado de petrificado. E acrescentou que se eu insistisse, ele nunca mais voltaria. Meu Deus, que sofrimento dessa menina, meu Deus do céu. Meu Pai do céu, né? O confessor não entendeu o que ela está vivendo, não conseguia entender, né? Nossa Senhora, uau, né? Eu acho assim, porque eu estou vivendo, né? Do meu corpo não entender, né? Do meu estômago não me dessa minha necessidade de não entender o que eu quero fazer, eu penso a mesma coisa do que a Luísa está vivendo, né? Eu penso assim, todo sofrimento que Deus permite, involuntário, né, que é uma luta para você, é cruz. E dessa cruz só tira graças, só tira bênção, só tira luz, só tira luz, só tira luz. Né? A cruz tem que ser difícil. Se ela não for difícil, ela não é cruz. Ela perde o sentido de você sentar nessa cruz, deitar nessa cruz. Né? E o deitar na cruz é você assumir que você é fraco. Né? Que você depende dessa cruz. Né? Jesus não lutou contra a sua cruz. Ele não ficou lutando contra ela, ele simplesmente deitou. Fechou os olhos e aguentou o que tinha que aguentar daquela cruz. Né? Aqueles pregos sendo, né, transpassando suas mãos, os seus pés, ficar pendurado naquela posição. Né? Não era o que ele queria. E a cruz sempre é uma coisa que você não gostaria. Era uma vergonha ele estar pelado, nu totalmente, sem nenhuma roupa, totalmente exposto, pendurado numa cruz, numa altura altíssima, onde todos viam ele pelado. Ele não queria estar naquela posição. Não queria estar. Eu também não queria estar nessa posição. Não queria estar nessa minha cruz, com vergonha da minha aparência. Não queria estar. Mas só que é a minha cruz. Os meus seios, eles crescem demais com a gordura. E eu não tenho condições de fazer uma cirurgia. Já tentei a ajuda do governo, não consegui, do SUS, não consegui. Não insisti. E vivo essa conformidade na vontade de Deus. Né? E sofro muito com a minha aparência, mas eu oferto para Jesus. E Jesus me ajuda muito a me amar, apesar de ter essa dificuldade. Né? De entender que essa cruz é necessária. Né? Eu falo isso com muita emoção, porque é uma coisa que eu estou desabafando do interior do meu ser, né? Do meu coração. Todo mundo tem essa cruz. Não pode ter vergonha dessa cruz, como Jesus não teve. Ele, né, teve que assumir. Não foi fácil para ele. Não é fácil para Luísa a cruz que ela está passando. Ela, né? E as pessoas nunca vão entender a sua cruz. Sempre vai ser como o padre está aqui. Sempre as pessoas vão olhar para você e ver você na cruz. Isso é muito bom. Sempre vão sentir você na cruz. Quando percebe que você está na cruz, vê e sente repugnância. Sente o fracasso. O seu fracasso. Né? O padre está olhando para ela e vê o fracasso dela, de que ela não consegue evitar de entrar nesse estado habitual de sofrimento. Né? E ele quer que ela aceite pela obediência. Ele percebeu que Jesus, ele obedecia, né, as suas ordens, e ele queria impor essa obediência para Jesus, né, de ela não ficar mais petrificada. Mas não era assim.
Não era assim, né? O que era maior era Deus, né? Por mais que Jesus aceitasse a obediência, né, naquele estado, ela ficava novamente. E ela não tinha como não obedecer a Deus. A natureza queria se libertar de estar nessa situação. Ela queria, né, como eu também gostaria de não engordar nunca mais, de eu conseguir fazer, né, dietas poderosíssimas, né, de eu entrar novamente na anorexia como eu era antes, bulimia como eu era antes, né, a minha vontade humana dá vontade de me render, mas eu não me rendo. Prefiro ficar gordinha na minha cruz, nessa aparência, do que me render à minha vontade humana, que quer, né, que eu me livre disso de qualquer custo. Desse olhar das pessoas. Mas só que eu não quero mais obedecer à minha vontade humana. Eu quero me sujeitar à cruz que eu preciso carregar. Ela precisa se sujeitar à cruz que ela precisa carregar, que não é culpa dela, não é culpa minha. Não é culpa minha. Não é culpa dela. Não é culpa de Jesus. Ninguém fez nada para subir na cruz. Ninguém fez nada. A cruz é quem se submete. A cruz é quem reina na vida de todos os filhos da divina vontade. Nossa Senhora não queria, ela queria morrer no lugar de Jesus. Ela falou muitas vezes, conversou muitas vezes com Deus. Por que é necessário que meu filho sofra? Por que é necessário que meu filho morra? Por que eu não posso me oferecer no lugar dele? Quantas vezes Nossa Senhora também tinha sua vontade humana de não deixar Jesus sofrer, mas ela teve que submeter essas dores terríveis que ela passou, porque era a cruz dela. A mãe viu seu filho amado, Deus, que ela amava tanto, ser morto. Essa é a cruz. Essa é a dor que Deus quer que a gente sente. Quer que a gente aceite por amor a Ele. Por amor a Ele. A aceitação da sua divina vontade. Então a gente passar por isso é muito importante, né? Da minha parte, me senti muito pronta para obedecer. Ela queria obedecer, né? Especialmente a natureza queria se libertar de estar constantemente na cama, que por mais bela que fosse, sempre era lida. Esse dever é trabalhoso, né? Esse dever de sujeitar-se a todos, coitada, depender das pessoas para levar comida para ela, depender sempre de alguém para servi-la. Nossa, não é fácil, gente. Uma pessoa tão humilde, né? Não é fácil. Uma pessoa que queria tanto isolamento, queria tanto sair do olhar das pessoas como ela, né? Ter que se sujeitar e estar exposta do jeito que ela estava. E é constantemente, não foi como Jesus que foi um momento ali, 3 horas na cruz. Mas Jesus sempre estava também exposto, né? Ele também sofreu demais, não foi só na paixão. Antes eu achava que era só aquelas 3 horinhas que ele tinha passado ali, não, né? Foi só aquele dia. Não, a vida de Jesus foi desde quando ele, né, estava no ventre materno até o último momento. Na cruz, 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 cruz. Sempre obedecendo à vontade do Pai. Ele nunca queria ir aguentar aqueles fariseus, a ouvir aqueles insultos dos fariseus, aquelas perguntas horríveis do fariseu. Entrar no templo era sempre um sacrifício, né? Sempre uma luta, porque ele sabia o que ele ia enfrentar todos os dias, né? Não é fácil, não. Ficar longe da sua mãe, né? Ter que lidar com os apóstolos. Ele fazia tudo por amor a Deus. Era por amor à sua missão, né? Por amor a Deus e a sua missão, e aos homens, ao trabalho dele, né? Da redenção que ele estava fazendo. Mas a sua humanidade, ele não queria sofrer, ele não queria passar por aquilo que ele passava. Era sempre um tormento para ele. Tinha a sua parte de cruz, né? Estar ali exposto para aquelas pessoas, né? Julgá-lo como eles julgavam, dizendo sempre diziam que era tudo obra do demônio que ele fazia. Quantas vezes ele ouviu isso? Não foi uma vez só. Foram muitas e muitas vezes. Ninguém quer passar por isso. Ninguém vai passar por isso. Assim a natureza assumiu o seu cargo, todos consolados em se sentir diante dessa obediência. Por outro lado, minha alma estava pronta para fazer obediência e pronta para ficar na cama. Se o Senhor quisesse,
porque eu comecei a experimentar o quão bom ele tinha sido comigo e que a verdadeira resignação sabe como mudar a natureza das coisas e amargo converte o doce em doce. Assim a natureza assumiu seu cargo, todos consolados em se sentir diante dessa obediência. Todo mundo acabou tendo que se render, o padre, a família, ela mesma, e aí depois eles começaram a ver o lado bom, de tudo isso, a graça de Deus que estava reinando nela, os sinais que estavam acontecendo na vida deles. Deus, ele vai compensando, as coisas, ele compensa as pessoas que estão servindo a ele. Então, as luzes que os padres estavam recebendo, o cuidado de Deus que os padres estavam recebendo, o cuidado da cidade, a cidade estava sendo abençoada por causa de Luísa, a família estava sendo abençoada, protegida, cuidada por Deus. Então, diante dessa obediência, todos acabaram recebendo as graças de Deus, sendo consolados por Deus, E assim, o desse sofrimento se tornou doce. Eu tenho esse amargo que se torna doce, Meu marido me ama demais. Ele me ama do jeito que eu sou, elogia meu corpo, fala que eu sou bonita, E eu vejo sinceridade, eu vejo que não é uma coisa forçada. Ele é muito sincero de verdade mesmo. Eu vejo que é um amor muito grande que Deus colocou no meu esposo para mim. E é Deus falando para mim que eu sou bonita, é Deus falando para mim que eu sou especial, que eu sou desejável, na voz do meu esposo, no olhar do meu esposo em minha direção. A fidelidade do meu esposo, a vida que eu vivo é um presente de Deus. Então, o amargo se torna doce. E eu falo para vocês, eu me rendo, eu tô chorando aqui, mas eu me rendo e vivo essa vida de Deus, E luto todos os dias, um dia de cada vez, dou um sim de cada vez diante dessa situação toda, diante da minha cruz, de subir nela, de aceitar ela, a dificuldade que eu tenho, as roupas que eu visto, eu tenho que usar 2 sutiãs, aperta muito, me machuca, oferto para Deus todo dia, todo incômodo que eu passo, com a roupa que eu uso, com o incômodo que eu sinto no corpo, a dificuldade que eu tenho, o problema da coluna, os problemas de peso, a dificuldade de andar. Eu vou andar, às vezes eu tenho que parar no meio do caminho, não consigo andar por causa da minha coluna, por causa de todo esse peso, Eu tenho 1,50m, 1,48m mais ou menos, sou muito baixinha mesmo, e isso também interfere também, então tudo vai somando, A minha família tem obesos mórbidos na família, tem um gene muito forte. Meu pai sempre foi gordo, agora que ele tá, por causa da diabetes e tudo. E a minha irmã tá mais que eu, tá mais gorda que eu. Então, assim, a minha mãe, ela tem bipolar, uma ansiedade gigantesca, come tudo que vem pela frente. Tem toda uma origem psiquiátrica, psicológica que vem atrás dessa fome desesperada, desse jeito, essa doença, como ela age em mim. Então tem todo um histórico genético, que eu enfrento, e eu oferto tudo para Deus, e assim, não é justificativa, é Deus mesmo falando para mim, tem um porquê da sua cruz. A sua cruz foi escrita, foi pregada, foi feita, foi planejada. Não foi assim do jeito que você está pensando. É uma coisa que você está mantendo, que você está buscando com seus pecados. Não é isso. Essa cruz, ela foi involuntariamente colocada em sua vida. Você nunca quis isso. Você sempre lutou contra isso com todas as suas forças, Mas hoje você se rendeu a essa situação, Então, fui curada da anorexia, fui curada da bulimia, fui curada dessa ansiedade gigantesca. Hoje não sou mais ansiosa do jeito que eu era antes, Então, assim, eu vejo claramente, fui totalmente preservada dessa doença bipolar, de depressão, fui preservada dessas coisas da minha família. Então, eu vejo os sinais de Deus claramente na minha vida. Então, eu quero te ensinar, meu irmão, a ver a sua cruz e ver como Deus, ele ajuda você a se sujeitar a ela todos os dias, Que sempre vai ter a ação de Deus
para poder amenizar as coisas e para te dar as recompensas em vida já, né, do que você está sofrendo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Até a próxima, se Deus quiser.